começarmos. Ora bem, e vou partilhar aqui convosco a minha tela. Nós atrasamos um bocadinho, mas hoje vamos recuperar, de certeza absoluta. Apesar de ainda não estarmos todos aqui, mas quando forem chegando eu vou aceitando. Ora bem, e vamos começar por uma das coisas que é extremamente importante na fotografia, é efetivamente a postura do fotógrafo. Todos nós estamos convencidos que há algum romantismo na fotografia, que foi aquele grande momento que se conseguia para se fazer uma grande fotografia. Não é bem assim. Isto só, aliás, poderá ser uma situação deste género, poderá ser um grande momento, poderá ser aquele romantismo, mas se nós estivermos preparados para o fazer, nós temos que estar preparados e começa logo pela nossa postura. Este cartaz que vocês estão a ver aqui, que eu estou aqui a partilhar convosco, foi um cartaz foi o primeiro cartaz que eu lancei informações. Não fui eu que o fiz, foi uma instituição que o fez, e vocês olhando para este cartaz, que é um belíssimo equipamento, temos aqui uma Canon 7D, na altura era das coisas boas que havia. Isto é uma 70-200 2.8, uma objetiva excelente, continua a custar 2.500 euros novas, portanto é uma coisa muitíssimo boa. Ou seja, vocês olhando para isto, o que é que vocês sentem que possa haver de erro de postura nesta fotografia? Olha, o pouco que eu percebo, dentro daquilo que eu percebo, sim. Aquela mão que está a apoiar, que está a segurar na máquina, o braço direito dele, sim. Penso que o cotovelo estará um pouco levantado. Para uma objetiva daquele tamanho, eu penso que aquilo que está a fazer desequilibra um pouco, ou seja, o cotovelo estar tão afastado do corpo, não é? Desequilibra um pouco a segurança da máquina, não é? E só está afastado porque a mão não está na posição certa. Exatamente, pois. Mão mas todo o braço... Ele está a pegar com a mão assim. Quando ele deve pegar sempre com a mão assim. Quando ele puser a mão por baixo da objetiva... Não, eu não estou a dizer o braço esquerdo, eu estou a dizer o braço direito. O braço direito, pronto, ele é um pouco desengonçado. Mas o que é mais importante nesta postura aqui deste indivíduo... Sim, é a mão que roda a objetiva. Exatamente. Esta mão, a mão esquerda, está sempre por baixo de uma objetiva. Quer seja com uma objetiva grande, como aquela que está ali, quer seja com esta muito pequenina, que é 50mm 1.8, a objetiva das mais pequeninas da Canon, das mais baratinhas da Canon, e que tem uma qualidade óptica excepcional. Aliás, em qualquer uma das marcas, 50mm 1.8 tem uma qualidade excelente e é muitíssimo barata, é daquelas objetivas que toda a gente deveria ter no seu saco. Portanto, ou seja, eu quando pego numa câmara fotográfica é determinante esta minha posição de a mão esquerda é sempre por baixo. E a mão direita é que segura a câmara e mexe o indicador e o polegar é que mexem em todos os botões. É o indicador e o polegar que vai mexer em tudo. E os outros 3 dedos é para segurar a câmara e esta mão serve para dar equilíbrio à objetiva, para dar equilíbrio à minha composição e para mexer... Então. Hã? Estou a acender a luz, que é para me ver. Ah, sim, então tá bom, estou a ver, está bonito. Espero só aqui tirar o som. Tirei aqui o som da Dulce para a gente não ouvir a conversa telefónica dela com os restantes. Mas, portanto, então estamos aqui a perceber que, em termos de postura, é determinante a nossa mão esquerda e a nossa mão direita. Ou seja, a forma como nós pegamos na câmara é determinante. E é determinante por várias razões. Por exemplo, quando nós estamos uma das coisas que estraga imensa fotografia, e quando nós estamos a fotografar, é não termos a câmara ou não termos a câmara direita. O que é que acontece muitas das vezes? O horizonte fica torto na nossa composição. Ou seja, se estamos a fotografar uma paisagem em que tem um mar, ou uma lagoa, ou um rio, ou um tanque, se o meu horizonte estiver a tombar para um dos lados, isto fica horrível. Dá a sensação de que vai vazar para um dos lados. É certo que vocês podem me dizer que isto se corrige rapidamente no computador. É certo que sim. No computador nós conseguimos endireitar o horizonte com 2, 3 toques em qualquer programa de pós-produção. É extremamente fácil. O grande problema é que sempre que eu for corrigir o meu horizonte no meu computador, eu vou perder parte do ficheiro. Parte do ficheiro vai à vida. Ou seja,
nos cantos eu vou perder sempre informação. E muitas das vezes posso perder informação extremamente vital. Como, por exemplo, quando eu estou utilizando linhas de força na minha composição, ou seja, linhas a saírem dos cantos, em que sai exatamente dos cantezinhos, se essas linhas, quando eu for mexer no horizonte, essas linhas não ficarem reajustadas com o meu horizonte, as coisas perdem a força, perde o impacto da fotografia. Sempre que eu tenho um horizonte torto, dá-me uma sensação de desequilíbrio, dá-me uma sensação de náuseas, dá-me uma sensação de que as coisas não estão bem. Uma coisa é entortar uma fotografia a 33 graus, ou seja, propositadamente fiz a minha fotografia assim, bastante torta, intencional, portanto, quero criar desequilíbrio, quero criar de alguma forma, algum desequilíbrio. Outra coisa é quando eu estou a fazer fotografia ou de paisagem ou urbanística, em que eu tenho que ter sempre o meu horizonte direito. E o meu horizonte, por exemplo, numa cidade, pode ser muito bem a linha de separação entre a rua e as casas. A linha de separação. Mas essas linhas de separação têm que estar niveladas, têm que estar direitas, ou então, muito utilizado nas cidades, no urbanismo, uma linha vertical a meio da fotografia. Vamos imaginar que nós estamos a fotografar a Praça do Comércio, vamos de costas para o Rio, e estamos a meio da Praça de Comércio com a Rua Augusta no centro da minha composição. Automaticamente o meu horizonte passa a ser uma linha vertical que atravessa o meio do arco da Rua Augusta, em que a parte direita e a parte esquerda tem que ser uma simetria e tem que estar nivelada. Portanto, ou seja, a parte direita e a parte esquerda não podem estar a descair mais para um lado para o outro, tem que estar exatamente simétricas, direitas, senão, sob pena da fotografia não ficar equilibrada. Portanto, a forma como nós seguramos a nossa câmara é efetivamente extremamente importante para nós termos as coisas bem. Então, se nós seguramos a câmara com a mão esquerda por debaixo da objetiva, isto é sempre por baixo, nunca por cima, sempre por baixo, mesmo com uma objetiva pequenina quanto esta, sempre por baixo, nunca assim. Isto assim, repara que isto, e quando pega assim, isto fica assim, perde estabilidade, perde completamente, nós perdemos o controle da nossa câmara. Depois... Mas José, desculpa lá, mas a questão do cotovelo também é importante. Não é? É muito importante. O cotovelo normalmente deve estar, não estar tão levantado como aquele tinha. Normalmente eu tenho o cotovelo apoiado, se estiver a trabalhar com uma teleobjetiva, se estiver a fazer fotografias de passarada, vida selvagem, desporto, eu tento sempre apoiar o meu cotovelo em alguma coisa, ou num muro, ou no meu próprio joelho. No joelho, eu fotografo muito com os joelhos no chão, e o que fica com o joelho direito no chão e o joelho esquerdo serve muito de apoio ao meu cotovelo, em cima de diversas coisas. Muitas das vezes, como tenho uma barriguinha bem formosa, muitas das vezes encosta a barriga e dá estabilidade. Isto dá estabilidade, porque o grande problema da fotografia é quando eu tenho pouca luz para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. E quando eu tenho pouca luz, eu tenho que recorrer-me de montes de artifícios para ter segurança e congelamento na minha fotografia. Mas já vamos falar nisso quando falarmos na abertura de diafragma. Entretanto, a mão direita segura a câmara. E é assim com a mão direita que o meu indicador, normalmente, este indicador está sempre descansado sobre o meu botão disparador. Ele está sempre pousado aqui no meu botão disparador. É certo que ele depois vai mexer nessas rodinhas, nesses botões que estão aqui, mas ele está sempre pousado sobre o meu botão disparador. E porquê? Se ele estiver aqui pousado sobre o botão disparador, eu estou sempre pronto para fazer uma fotografia. Sempre. É um vício que eu tenho, um bom vício que eu tenho de postura. O meu indicador está sempre pousado sobre o meu botão disparador. Mesmo quando estou com a câmera assim, a andar, seja lá para onde for, o indicador está sempre lá no sítio. Ou seja, se o preciso, a gente dispara logo para qualquer coisa. Eu já fiz fotografia, eu já me deixei arrebatar pela emoção de fotografar algo que não estava minimamente preparado, e a primeira fotografia disparei sem saber quais eram os settings que eu tinha. Ou seja, a primeira é sempre aquela coisa, se não se repetir, se a situação desaparecer, quer fique boa, quer não fique mais, quer fique mais, já tenho aqui um registro. E depois vou afinar, percebe? Mas isto já me aconteceu N vezes na vida, principalmente em situações de rua, disparar, logo sem saber bem como é que as coisas estão. Mas, portanto, por isso é que eu tenho sempre um indicador, sempre por cima
do meu botão disparador. O polegar e o indicador da nossa mão esquerda estão sempre livres para fazer reajustes na objetiva. Hoje em dia, é certo que nós fazemos muito poucos reajustes aqui, porque a focagem é autofocos. Mas antigamente, quando nós tínhamos as reflexes, era tudo com focagem manual. Esses 2 dedos eram que eram para focar. Era aqui que nós focávamos. Agora, como temos todos os autofocos, as objetivas focam automaticamente, não precisamos tanto disso. Mas se comprarem uma mirrorless, no caso da Fuji, as mirrorless agora têm as aberturas de diafragma, que é uma coisa que vamos falar depois, é já na objetiva novamente. Ou seja, aqui é que eu mexo na abertura do diafragma. Portanto, esses 2 dedos servem exatamente para estar por baixo da objetiva, para dar estabilidade e para fazerem reajustes, se for caso disso, na nossa objetiva. O nosso pé indicador, e no meu caso o pé esquerdo, deve estar sempre para a frente. Deve estar sempre para a frente. E o meu pé, deixem-me só aqui admitir a Rosário, e o meu pé do lado direito normalmente está a 33 graus. Ou seja, eu não sei se algum de vocês já fez caça, mas a posição de fotografar é rigorosamente a mesma posição de estarmos a caçar, de estarmos a fazer tiro. Olá, Rosário, tudo bem? Boa noite. Não tem importância, acontece, essas coisas acontecem. Portanto, então, para termos uma posição estável quando estamos a fotografar e temos a garantia de que as coisas vão correr bem, nós devemos ter o nosso pé indicador exatamente para a frente e o outro a 33 graus. Eu digo-vos mais, eu sempre que vou fotografar, eu sempre que estou a fotografar, eu normalmente não estou com as pernas tesas, eu estou com as pernas ligeiramente fletidas, para haver um amortecimento no meu corpo. Ou seja, todo o movimento que eu faço ao carregar no meu botão disparador, ele ser amortecido pelo meu corpo e não haver um repique do chão e isso provocar alguma imperfeição na fotografia. Eu sei que vocês podem dizer que eu estou a ser um bocadinho exigente demais, mas podem ter a certeza de que em situações de pouca luz, em situações em que eu estou a fotografar com velocidades demasiadamente baixas, em que arrisca que as fotografias fiquem tremidas, todos estes cuidados, todos estes pormenores fazem a diferença na qualidade da fotografia. Entre ter uma fotografia muitíssimo bem composta, muito bem definida e mal definida, muitas das vezes vai depender exatamente da nossa postura. Percebe? É muito importante nós estarmos numa posição muito confortável quando estamos a fotografar. Por exemplo, eu gosto muito de fotografar deitado no chão, porque eu estou extremamente confortável. Confortável, com os cotovelos apoiados no chão e para além de que, sempre que nós estamos numa posição dessas, mostramos o mundo de uma forma que o adulto já não se lembra de como é que é o mundo visto do chão. O mundo visto do chão é fantástico. É um mundo que é só visto pelos bebés, até 1 ano, 2 anos, e a nossa memória não tem registros disto. Portanto, o mundo visto do chão provoca por si só um impacto tremendo. Isto desde a paisagem, como nas cidades, enfim, dá fotografias muito interessantes e vocês depois vão ver exemplos disso quando nós falarmos. É tão importante a nossa postura quando nós vamos disparar, que em muitas situações, especialmente quando estou a fazer retrato, porque a fotografia de paisagem, ou eu estou em tripé, ou eu estou à mão, tem sempre uma larga margem de manobra e as coisas ficam normalmente bem. Mas quando nós estamos a fazer retrato, e alguns de vocês aqui gostam muito de fazer retrato, no retrato é que nós temos de ter muito cuidado, porque nós estamos muito próximos do assunto que nós estamos a fotografar e precisamos de muito rigor, de muito bom congelamento. E então, eu sempre que estou a fotografar, e então se estou em situações de risco, como já vos disse, de velocidades baixas, normalmente eu foco várias vezes, e já vou explicar porquê, e antes de disparar, normalmente inspiro, contenho a respiração, faço a fotografia e só depois é que expiro. E podem ter a certeza de que se habituarem a fazer este exercício, vão verificar que as vossas fotografias vão passar a ter melhor qualidade, melhor definição, porque nada interfere, nada vibra enquanto nós fazemos a fotografia. Isto é extremamente importante porque basta uma pequena vibração
por mais pequena que seja, se nós estivermos a fotografar algo muito próximo, a fotografia já não fica completamente definida. E um bom retrato, uma grande expressão, uma grande emoção, e não ter uma fotografia bem definida, é triste. Olha, é triste ao ponto que a gente vê muitas vezes nas sociedades virtuais a febre de fazer as selfies nas discotecas, em ambientes de muito pouca luz. A miudagem faz tantas selfies que e colocam logo no Facebook, e muitas das vezes nem eles se conseguem reconhecer, porque eles estão tão tremidos, estão tão desfocados, que aquilo fica horrível e nem eles se conseguem reconhecer, ou só eles é que se conseguem reconhecer, porque foram eles que lá puseram as fotografias. Portanto, isso não faz sentido. Quando as coisas não estão bem, não faz sentido. Ora bem, tal como eu já vos disse, as pernas devem estar ligeiramente fletidas para haver um amortecimento de toda a vibração que eu provoco ao disparar. E quando estou ajoelhado, coloco o cotovelo esquerdo em cima do meu joelho, do mesmo lado, porque para fazer um apoio, eu fotografo muito com o joelho no chão, e sempre que eu fotografo com o joelho no chão, normalmente é o joelho direito que vai ao chão, e o meu cotovelo esquerdo assenta sobre o meu joelho esquerdo, e isto dá como se fosse quase um mini tripé. Cria estabilidade, cria o nível das fotografias fica muito mais direito, o horizonte fica muito mais direito, e tem muito menos probabilidades de fazer fotografias menos bem conseguidas. Quando nos deitamos no chão, devemos apoiar exatamente os dois cotovelos no chão e sem problemas nenhuns, de forma a nós termos uma estabilidade boa. Sempre que faço uma focagem, isso é extremamente importante então, e vou-vos dizer uma coisa. Um dos grandes problemas da fotografia é exatamente a focagem. Porque se nós não tivermos uma fotografia bem focada, ela pode ter imensa informação, ela pode ser excelente em termos de emoções, mas se ela não estiver bem focada, é uma pecha tremenda, é um desgosto imenso. E pronto, para muitos fotógrafos, nunca chegam a mostrar uma fotografia que não esteja focada, a não ser que seja intencional. Mas o foco, efetivamente, é extremamente complicado, porque vocês, o que é o foco? Enquanto que nós vemos as coisas e temos uma percepção das distâncias muitíssimo grande, a câmara fotográfica o que faz é quando nós estamos a tentar focar, e como é que se foca na fotografia? É carregando no botão disparador até meio. Sempre que eu carrego no botão disparador até meio, a objetiva começa logo a fazer o autofocus. Não é assim? Ela começa logo e depois dá pi. Quando dá pi, supostamente está focada. Então, quando eu estou a focar, o que acontece? Isto manda um sensor, manda um feixe, vai ao ponto onde eu foco e volta para trás. E dá supostamente focado ou não. Mas como nós sabemos que grande parte das fotografias, logo a princípio, não ficam focadas, o que é que eu faço? E faço isso então em retrato N vezes. Foco. Depois folgo o dedo. Depois volto a focar, sem mexer a composição. Depois folgo o dedo. E faço isso 2, 3 vezes. E só por fim é que não folgo nada e disparo. Porque, ou seja, o que é? A primeira focagem, eu faço uma focagem, uma aproximação grande. Na segunda, que supostamente está focado para a câmara vai só fazer pequenas afinações, arranjar zonas de contraste. E depois, outra das dificuldades das câmaras fotográficas para focarem é que elas têm que arranjar zonas de contraste. Por exemplo, o caso da Rosário, que está neste momento muito pouco exposta, tem muito pouca luz a bater no rosto, está muito monocromática. Se nós fôssemos focar a Rosário nas condições de luz que ela está, iríamos ter imensa dificuldade em focar, porque a câmara não arranjava uma zona de contraste para definir a distância. Nós temos que arranjar zonas de contraste. Por exemplo, focar uma parede branca é extremamente difícil. A câmara põe-se ali a focar a parede branca e anda para trás e para a frente e não consegue dar como focado, porque não consegue encontrar uma zona de contraste. Ela não vê que é uma parede, ela vê que é uma superfície branca e que reflete muita luz e que ela não consegue se concentrar. Portanto, é mesmo muito importante a focagem. Porquê? Porque na fotografia, depois de fazer uma focagem numa fotografia, o que fica mesmo focado é só o ponto onde eu foquei. Depois, posso ter fotografias em que aparentemente tudo esteja bem, mas focado, fica só no ponto onde eu foco. Isto é tão importante que eu foco sempre só com um ponto de foco.
Eu nunca utilizo as manchas de foco, nem os automáticos de foco que as nossas câmaras têm. Eu utilizo sempre só um ponto de foco para focar, porque é efetivamente a focagem das coisas mais importantes na fotografia. E é a coisa mais básica, focar ou não focar. As vossas câmaras, se vocês não saberem onde é que isso se muda, eu já vos ensino a mudar os vossos pontos de foco. Portanto, sempre que eu faço uma focagem, eu folgo o dedo 1, 2, 3 vezes para melhorar a focagem, para afinar a focagem naquele ponto e só depois é que eu disparo. E tal como eu já vos tinha dito, antes de disparar, normalmente eu inspiro, contenho a respiração, faço a fotografia e só depois é que eu expiro. Se faço 2, 3 fotografias seguidas e mantenho a respiração contida, às vezes deu para mim, estou com falta de ar. Portanto, tenho que respirar, tenho que parar de fotografar para respirar, porque não convém perder o ar por completo. Ora bem, isto, por exemplo, são esquemas para vocês ficarem no vosso PowerPoint de posturas corretas, de como se coloca como se pega numa fotografia e qual é a nossa postura e a incorreta. Sempre que tem o vistozinho verde, são posturas corretas, sempre que tem o vermelho, depois são posturas incorretas. Por exemplo, os pés juntos assim, isso provoca instabilidade. Os pés juntos assim, juntinhos, provoca nós não estamos constáveis. Sempre que estamos assim. Se houver uma rabanada de vento e se nós estivermos assim, nós caímos. Se houver uma rabanada de vento e se estivermos assim, já não caímos. Portanto, é o quanto mais estável nós estivermos, melhor para nós conseguirmos fazer uma boa fotografia. Pronto, mais alguns exemplos. Portanto, sempre que tem o X é uma forma incorreta, sempre que tem o vistezinho é uma postura correta para se fotografar. Bom, são mais alguns exemplos, só para vocês ficarem no vosso PowerPoint. Ora bem, para mim, o mais importante na fotografia é valorizar o meu sujeito. Eu tenho como propósito, como fotógrafo, sempre valorizar o meu sujeito. E como é que eu valorizo o meu sujeito? O meu sujeito pode ser as coisas mais variadas, pode ser uma pequena ave, pode ser um bebê, pode ser uma pessoa, pode ser a paisagem, seja lá o que for o meu objeto fotográfico, o meu sujeito, só faz sentido se eu quiser, valorizando. Claro que uma coisa é, eu estou a fazer um trabalho documental e que quer demonstrar que há uma zona que está extremamente poluída. Pronto, e eu vou fazer exatamente o contrário, mas isso é a minha intenção, é demonstrar que há uma zona, é uma denúncia pública fotográfica de que há uma zona que está extremamente poluída. Aí sim, eu vou tirar o máximo eu vou denegrir ao máximo a paisagem, demonstrando exatamente o quanto poluída ela está, mas isso é um reforço da minha mensagem. Mas de outra forma, normalmente vou sempre tentar valorizar o meu sujeito. E começamos logo, sempre que nós estamos a fotografar pessoas, nós devemos fotografar sempre ao nível dos olhos. Nós nunca devemos fotografar de cima para baixo. Sempre que eu estou a fotografar com a câmera de cima para baixo, em picado, eu estou a retirar importância ao meu sujeito. Se for uma pessoa, a pessoa fica esmagada contra o fundo. Se for um passarinho pequenino, ele fica colado ao fundo e ele não tem importância nenhuma, não tem relevo nenhum. Se for uma simples flor, se eu fotografar a flor de cima para baixo, eu estou acolando ao fundo do jardim, que tem montes de ervas, montes de confusões, eu não estou a valorizá-la. Sempre que eu quero valorizar o meu sujeito, eu devo fotografar ao nível de preferência, ligeiramente, o fotógrafo ligeiramente abaixo e o meu sujeito estar ligeiramente acima, para eu fotografar ligeiramente de baixo para cima, engrandecendo, valorizando o meu sujeito. Nós devemos tentar sempre valorizar o sujeito em vez de o denegrir. E para isso, vamos sempre fotografar numa posição ligeiramente abaixo, ao nível dos olhos do nosso sujeito, se for uma pessoa, ao nível dos olhos do animal, mesmo que seja um passarinho pequenino. Se for um passarinho pequenino, se eu estiver a fotografar, eu tenho que estar literalmente deitado no chão. Eu tenho que estar ao nível dele. Se eu estiver a fotografar um bebê, eu vou ter que estar deitado ao nível do bebê.
Porque senão, se eu fotografar o bebê de baixo para cima, ele fica colado contra o fundo, contra o berço, contra a alcova, contra os lençóis, e não tem tridimensionalidade, não tem relevo. Se eu fotografar ao nível dele, eu vou ganhar tridimensionalidade, ele vai ganhar corpo, ele vai se destacar do fundo. Mas quem faz isso com o bebê, faz com uma flor, faz com um passarinho. Portanto, nunca se fotografa de cima para baixo, sempre ao nível, ou de preferência, de baixo para cima, de forma a valorizar o meu sujeito. Podem ter a certeza que uma das coisas mais difíceis da fotografia é fazer composições simples e fechadas. A nossa tendência é sempre apanhar o mundo todo. Se vamos fotografar o bebê, o recém-nascido, nós queremos apanhar logo o berço todo, os brinquedos que estão por cima, a bonecada, e acabamos por não mostrar nada. Porque depois o observador vai se distrair com tanta coisa e não se concentra em coisa nenhuma. Uma das coisas difíceis na fotografia não é o que eu vou incluir, é o que é que eu tenho que retirar da minha composição para a fotografia ficar interessante. Podem ter a certeza que é das coisas mais difíceis. Isso é muito semelhante quando a gente vai fazer limpezas à casa e temos que pôr coisas para o lixo. E o difícil é o que é que eu vou pôr para o lixo. Porque a gente que tem tendência para guardar tudo, acabamos por ir guardando, mudamos de sítio às vezes as coisas e elas ficam guardadas e depois nunca mais nos lembramos delas. Portanto, muito das grandes dificuldades na fotografia é fazer composições simples e fechadas, porque normalmente nós queremos mostrar tudo. Por isso é que eu gosto muito da 50mm. Pronto, vocês vão perceber que eu gosto muito das minhas objetivas todas. Eu gosto muito de fotografar com grandes angulares, mas muito mesmo. Gosto muito porque as grandes angulares exageram imenso o primeiro plano, dão perspectivas muito bem esgalhadas, dramatizam muito os céus, dramatizam muito... as grandes angulares dá a sensação de que nós fazemos parte da composição, como vocês depois vão ver isso quando nós damos a distância focal. Mas uma das objetivas que ensina-nos a fotografar, efetivamente, é a 50mm. Esta objetiva pequenina. E esta objetiva ensina-nos a fotografar porquê? Porque esta objetiva, no full frame, é exatamente a visão, dá-nos a visão do olho humano direto. Nós temos duas visões. Nós temos uma visão direta, que é aquela que vemos as coisas diretamente, e depois temos uma visão periférica, conseguimos ver até 180 graus. A 50mm tem um ângulo de visão exatamente da nossa visão direta. E, portanto, dá-nos composições muito mais apertadas, o que torna as fotografias muito mais simples, muito mais interessantes. Uma coisa que falha tantas vezes com os fotógrafos. Vê uma luz muito bonita na paisagem, estava exatamente por cima de uma casinha, com umas vaquinhas à volta, a luz estava lindíssima, o fotógrafo pega na câmara e enquanto está a preparar as coisas, a luz sai de cima da casinha e fica por cima da pastagem, e o fotógrafo na mesma fotografa a casinha com as vaquinhas, porque continua a imaginar que aquela luz estava lindíssima ali, que tem que fazer na mesma a fotografia. Mas a luz já passou, entretanto, sobre o motivo principal. Se já passou, a fotografia já não tem interesse nenhum. A luz principal, a luz bonita, aquela luz incisiva que está a bater no nosso sujeito, deve estar sempre em cima do nosso sujeito e não ao contrário. É lá que deve estar sempre a luz principal. É importantíssimo nós, quando olhamos para fotografar, perceber onde é que está a luz. E está a bater no sítio certo ou não. Se não estiver, há muitas coisas que se pode mudar de sítio e deslocá-las. Por exemplo, quando estamos a fazer retratos, há montes de retratos que nós estamos a fazer, nós temos que pôr a pessoa exatamente no sítio onde a luz está bonita. A luz bonita nunca pode estar no fundo ou ao lado, tem que estar sempre por cima do meu motivo principal, do meu sujeito. E isto, eu estou cansado de ver fotografias exatamente em que a luz falhou, porque entretanto apareceu uma nuvem, porque entretanto a pessoa mexeu-se, porque entretanto algo aconteceu e a luz foi parar para o sítio que não... exatamente a distrair-nos. Por exemplo, se vocês olharem para o Virgílio Neves tem exatamente a luz por trás de si, a bater exatamente na sua estante. Se eu fosse fazer um retrato ao Virgílio, como estou a ver aqui no meu monitor, a luz está errada. A luz está a valorizar
a estante lá ao fundo, o que aparece lá ao fundo, os livros, os adereços que lá estão, e o Virgílio está na sombra. Portanto, isso nunca se faria um retrato nessas condições. Eu teria que arranjar uma luz adicional para incidir sobre o Virgílio e o Virgílio ficar realçado em relação ao fundo. E se calhar até reduzir a intensidade da luz do fundo, de forma a que eu não me distraísse com o fundo e centrar-me exatamente naquilo que é importante. Ou seja, onde a luz está a bater, ela tem que coincidir com aquilo que é importante para mim, com aquilo que eu quero representar na minha fotografia. A fotografia tem que ser... Nós é que temos que condicionar os nossos observadores a perceberem o que é que nós queríamos, qual era a nossa intenção ao mostrar aquela fotografia. Portanto, a fotografia tem que sempre vender uma imagem, vender uma emoção, vender qualquer coisa. Ela tem que mostrar aquilo que nós queremos, que nós tínhamos intenção quando fizemos a nossa fotografia. E aí a luz vai nos ajudar brutalmente. A luz, o foco, a composição. Há pouco eu não vos disse no foco, mas esqueci, mas vou-vos dizer agora. Há muita coisa que eu depois vou dizendo ao longo do... O foco é tão importante na fotografia, que sempre que eu estou a fazer retrato, e quando eu falo num retrato é normalmente um meio busto, portanto apanhando a cabeça até meio busto, sempre que eu estou a fazer um retrato, o meu ponto de foco tem que estar sempre, exatamente em cima dos olhos. E não é no nariz, não é na bochecha, não é nas orelhas, é exatamente nos olhos. E digo-vos mais, isto é tão rigoroso, que não é num olho qualquer. O nosso ponto de foco deve estar sempre no olho que estiver mais próximo do fotógrafo. Por exemplo, eu olhando para a Cláudia, e se lhe fizesse um retrato tal e qual como eu estou a ver, eu iria fazer o meu ponto de foco exatamente em cima do olho esquerdo dela, porque ela está olhando exatamente para o lado direito dela, o olho esquerdo está mais próximo de mim, era lá que iria colocar o meu ponto de foco. Exatamente em cima do foco, em cima do olho. E vocês vão ver retratos que eu vos vou mostrar meus, em que eu tenho um olho completamente focado e o outro já completamente desfocado. E a fotografia está fantástica. Portanto, o ponto de foco é, efetivamente, tão importante ao ponto de que nos retratos eu tenho que pôr exatamente em cima dos olhos e em cima do olho mais próximo. Quem diz isso num retrato, diz isso num animal. Estou a fotografar uma garça real, uma ave migratória, eu vou pôr exatamente em cima do olho que está mais próximo de mim. Se eu estiver a fotografar o meu cão, eu vou a mesma coisa. Se eu estiver a fotografar uma flor, os olhos da flor subentende-se que são a ponta dos estiletes. Eu não vou focar no fundo da flor. Não é lá no fundo, onde pode até ter lá uma formiga que a gente pensa que se fotografar a flor com uma formiga, a formiga vai ser uma coisa giríssima na fotografia, mas não. Normalmente, quando eu tenho uma formiga numa flor, a formiga passa a ser sujidade, porque ela depois fica tão pequenina no meio da composição que só me desvia a atenção, só me estraga a composição. Portanto, o que é importante numa flor, vamos imaginar uma azália. As azáleas têm as pétalas e depois do centro da planta, da flor, nasce um estilete, que acaba normalmente em redondinho, numa bolinha, onde tem as sementes. Portanto, essas pontas e esses estiletes é que são exatamente os olhos da minha flor. É lá que eu vou colocar o meu ponto de foco. Eu normalmente coloco o meu ponto de foco na entrada da minha composição. Normalmente eu coloco o meu ponto de foco no meu primeiro grande plano. Porque fica muito feio, normalmente, um primeiro plano desfocado e o resto é que fica focado lá ao fundo sem saber bem porquê. Claro que há exceções, e depois nós vamos ver, vamos analisar muitas dessas exceções, mas o foco é efetivamente tão importante ao ponto de que tem que ser sempre em sítios específicos. Claro que na paisagem, e na paisagem como é que é? Onde é que eu vou pôr o meu ponto de foco? Normalmente na paisagem eu coloco no meu primeiro terço da minha composição, na entrada da minha composição. É algo importante que possa surgir na minha entrada da composição. Depois vamos perceber que não é só por causa disso, há outras coisas que nos vão condicionar, mas ficamos já com esta ideia que em paisagem normalmente é no primeiro terço. E como é que eu consigo ver o meu primeiro terço na minha câmara? É muito fácil. A minha câmara fotográfica normalmente tem várias linhas de pontos de foco. A última linha de baixo do meu ponto de foco normalmente é o primeiro terço da minha composição. Normalmente. É por aí que eu normalmente me regulo. Não preciso ter as grelhas ativas,
eu não gosto muito de obrigações, gosto de ser um pouco livre e, portanto, não gosto que as coisas sejam muito rígidas. Mas pronto, mas normalmente no primeiro texto da minha composição é aí que eu coloco o meu ponto de foco. E num retrato, olha, estava aqui, portanto, não, pensei que já me tinha esquecido, mas não, a gente esquece do seguimento dos PowerPoints. Portanto, no retrato, o foco deverá ficar em cima do olho, que está mais próximo de nós, mas sempre em cima do olho. Claro que quem usa óculos é uma confusão, é muito complicado focar, fazer retratos de pessoas que usam óculos, porque se eu foco nos óculos, ele vai-me focar nos reflexos e não me foca nos olhos. Eu normalmente tento me colocar numa posição de que consiga apanhar, colocar o meu ponto de foco exatamente aqui, esgueirando pelos óculos, pondo mais de lado, de forma a pôr aqui, neste ponto de interseção, neste ponto aqui da entrada do olho, de forma a que o retrato fique efetivamente fantástico. Mas os óculos é uma dificuldade imensa para se fotografar retrato. Nas flores, o foco deverá ficar nos estiletes das nossas flores. Afinal, estava aqui. Ora bem, o foco é um dos ajustes mais importantes durante o registro fotográfico. Isto porque a zona onde se faz o foco é a única zona em que as coisas irão ficar focadas. Podem ter a certeza disso. Focado, vai ficar só onde eu puser o meu ponto de foco. Claro que vocês hoje em dia estão muito habituados aos telemóveis, que põem tudo muito nítido. Mas os telemóveis, as objetivas não têm distância ou censura, aquilo estão ali coladas, é muito software, por isso também é que com o telemóvel é extremamente difícil fazer uma fotografia com o fundo desfocado, é quase impossível desfocar o fundo, porque elas dão sempre muita profundidade de campo. Ou seja, o foco vê-se efetivamente com perfeição é com as reflexos, ou com as mirrorless, ou com uma câmara com objetivas intermutáveis. Aí é que sim, nós temos a grande percepção do que é uma fotografia bem focada ou mal focada. Portanto, o foco irá permitir que o sujeito fique em destaque, condicionando o olhar do observador. É uma das formas que eu tenho perfeitas de levar o meu observador a ver exatamente aquilo que eu pretendo, é colocando exatamente o foco no sítio certo. Porque se eu falhar o foco, eu vou baralhar o meu observador. Imaginemos que eu estou a fotografar a Cláudia e ponho o meu ponto de foco na cristaleira do fundo. Porque falhei, porque nem reparei bem onde é que estava o foco a bater, e a Cláudia fica não muito definida e a cristaleira é que fica muito definida. Pá, eu estou a baralhar o meu observador, ele vai-me pensar, mas porquê? Então, no meio deste retrato, a cristaleira é mais importante do que o sujeito. Não faz sentido. Portanto, é uma das formas que nós temos de reforçar, condicionar o nosso observador a exatamente na escolha do foco e onde colocamos o foco. Há duas formas de focar. Sempre que quiserem fazer alguma pergunta, estão à vontade, não se acanhem. Portanto, estão muito caladinhos, mas estão perfeitamente à vontade. Ora bem, há duas formas de focar. Uma é a focagem manual, que é muito utilizada sempre que nós estamos a fazer fotografias em tripé, principalmente em paisagem. E depois, sempre que estivermos a usar o tripé e a fotografar pelo Live View, ou seja, o que é isso do Live View? É aqui por este display. Ou seja, sempre que eu estou... Oh, que diabo, estou sem bateria. É uma coisa que também acontece. Oh, nem tenho a bateria aqui. Mas pronto, mas sempre que eu estou a fotografar por aqui, é pelo nosso display, chama-se fotografar pelo Live View, porque o Live View surge essencialmente quando se introduziu nas nossas câmaras fotográficas a possibilidade de filmar. Porque fotografar é muito mais interessante por aqui. Por aqui é muito mais interessante. Mas quando se introduziu a faculdade, há coisa mais ou menos 10 anos atrás, que se introduziu a capacidade de se poder filmar pelas nossas câmaras fotográficas, talvez 14, 15 anos, quando se introduziu isso, passou-se a utilizar o display para fazer as filmagens, porque dá muito mais jeito de filmar dá muito mais jeito com tripé, ver a composição é maior pelo nosso display.
Ora bem, depois a fotografia também passou a aproveitar o display para fazer fotografias essencialmente de paisagem. Porque sempre que se fotografa paisagem, teoricamente devia-se fotografar sempre com tripé. Isso é regra. Fotografar paisagem é com tripé. Quer esteja muito sol, quer não esteja. É regra. E porquê? É regra porque sempre que eu fotografo com tripé, a minha composição é muito mais cuidada. Normalmente faço só uma ou duas fotografias, não preciso fazer mais porque aquilo fica perfeito. A focagem feita pelo Live View e pelo modo manual é de uma perfeição fantástica, fabulosa. Eu vou só pedir aqui, vou-me dar licença. Oh, Dora, podes-me trazer uma bateria aqui para a minha câmara fotográfica que eu preciso mostrar aqui uma coisa. Desculpa lá. Obrigado. Mas estava-vos a dizer que sempre que eu faço todo este processo de paisagem com o tripé, as coisas ficam efetivamente muitíssimo melhores, muito mais... Essas estão todas descarregadas, da outra câmara, da 7D. Para que tens de andado com ela? Mas pronto, estava-vos a dizer então que as coisas ficam com um cuidado completamente diferente. E então, como é que se fotografa? Alguns de vocês já experimentou fotografar pelo Live View e com focagem manual? Não? Já experimentaste, Virgílio? Sim, Ok. sim. Mas como é que se faz isso? Portanto, Fizemos isso em Marrocos. Não percebi, desculpa. Fizemos isso em Marrocos, no deserto. Pois é verdade, fizemos em Marrocos, é verdade. Pronto, olha, já não lembrava que tínhamos feito isso em Foi a Marrocos. primeira vez que fui lá. É? Eu já experimentei, só que eu sinto, tenho alguma dificuldade precisamente por causa de ou estar a ver, ou até às vezes nem é a questão de fotografar em paisagem. Se eu quero tirar um ângulo que seja difícil para mim naquele momento, muitas vezes como o meu visor tem ângulos, não é? Eu posso ajustar o ângulo do visor da câmera, não é? Portanto, só que, como eu uso óculos, a minha câmera, no visorzinho, eu já tenho regulado as dioptrias que eu preciso. E no Live View não. E quando vou fazer, como não há essa possibilidade, No Live View não precisas porque tens os teus óculos. Sim, mas eu não consigo, o problema é que eu ainda não consegui. Quando vou fazer o foco manual, através dos meus óculos, não é? Olhar para o Live View, nunca me fica... Vou-te explicar porquê. Já te vou explicar porquê. Qual é a câmara que tu tens, se não é inscrição? É a Nikon a 5300. Ok. Bom, as Nikons têm um problema. As Nikons não têm um Live View tão bom quanto a Canon e quanto a Sony. E principalmente a 5300, que ainda é uma câmara de muita entrada de gama. Isto começa logo por aí. Exato. É uma dificuldade. Mas eu vou-te explicar a forma como tu tens que fazer. Tu, quando fores fazer uma fotografia pelo Live View, tu primeiro desligas o autofocus das objetivas. As objetivas têm aqui um botãozinho em que diz AF e MF. E ele está sempre em AF, que é para ser o autofocus, quando eu estou a fotografar com autofocus. Quando eu vou fazer fotografia com o tripé, eu passo para MF, desligo o autofocus. E aí já vou fazer focagem manual aqui pela objetiva. Correto? Exato, mas isso é o que eu faço. Sim, mas aqui atrás aparece um quadradinho. Estão a ver este quadradinho que está aqui? Este quadradinho é o ponto de foco, que tem uma grande vantagem. Quando eu estou por Live View, este quadradinho, eu posso o deslocar para onde eu quiser, para qualquer sítio, e posso ficar em qualquer sítio. Enquanto que, quando estou com o autofocus, estou limitado só àqueles pontos de foco que aparecem no nosso display ou no nosso visor, que poderão ser numa câmara de entrada de gama 9 pontos de foco, como pode ser numa câmara de média gama já 49 pontos, 59, enfim. No meu caso, eu consigo ajustar mesmo no autofocus. A minha câmera tem 39 pontos de focos, mas eu focando, eu também só foco com um, mas eu ando com o ponto de foco onde eu quero. Mesmo no autofocus. Mas dentro dos 39. Não, só com um eu consigo andar com as setinhas. Sim. Dentro dos 39 pontos de foco. Não é dentro dos 39. Eu seleciono apenas um ponto de foco. Sim. E dentro da imagem que me aparece através daqui do visor, sim, eu ando com o ponto de foco onde eu quero. Mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo.
E é esse ponto de foco que eu escolho. Mas isso só consegue isso pelo Live View. Não, aqui pelo visor. Sim, mas quando estás no Sim, visor, no Live View faz isso que o José agora estava a falar. quando estás sem ser pelo Live View, Sim. com focagem autofocos, quando estás com focagem autofocos, Escolhe apenas um ponto de foco. só podes escolher um dos 39. Sim, mas Um esse dos ponto 39. que eu escolho... Não podes ir para um extremo da composição porque não há lá nenhum ponto. Não. Isto tem aqui no meio, imagine que isto é a imagem. Não estamos a falar agora no visor, não é? Imagine que isto é a imagem. E aqui aparece-me uma roda, um círculo ao meio, que está atravessado por um retângulo grande. E eu, dentro do retângulo e dentro do círculo, consigo andar com o ponto de foco quando eu quero. Mesmo no Live View, não é? Não, aqui na... Mesmo assim no Live View. Sem ser no Live View, sim. No Live View, o meu problema no Live View é que eu não consigo... é um problema com certeza dos meus óculos, não é? Não consigo ajustar... Não, o problema... Mesmo tendo isto no manual, não é? Mesmo tendo a máquina no manual... Sim. Nós só agora que te estamos a ver, até agora tivemos sempre sem te ver, mas pronto. Pronto. Mas não tem problema. Mesmo tendo a máquina no manual, acontece-me isto. Não consigo. Mas, Rui, vais ver o que é que te vou mostrar. Podias dizer qualquer coisa, Virgílio? O que é que tu querias dizer? É que, não sei se é esquecimento ou sou eu que estou recordado disso, mas há a possibilidade, quando se está a fotografar no visor, de nós ampliarmos muito a imagem para conseguir uma melhor focagem. Era isso que ia dizer. Era isso que ia dizer. Ou seja, sempre que eu estou a fotografar pelo Live View, eu tenho este quadradinho e depois vou aqui ampliar 10 vezes, 2 vezes. Exato. Vou ampliar 2 vezes a minha composição e depois de ter 10 vezes é que vou focar. Exato. Nunca me sai bem. Pois, mas isso, pronto, então eu tenho que dizer que mas isso é um problema, efetivamente, das Nikon. As Nikons têm uma focagem pelo Live View muitíssimo fraca. E porquê? Porque, tradicionalmente, a Canon sempre teve câmaras de filmar. A Canon sempre teve câmaras de filmar que só eram câmaras de filmar. E depois, o que aconteceu? Quando se introduziu a filmagem através das reflexos, a Canon utilizou todo o software que já tinha, a experiência que tinha, e incorporou nas suas câmaras, nas câmaras fotográficas. A Nikon não tinha essa experiência e, portanto, não tinha este software e teve muito mais dificuldades em introduzir um bom Live View, que tanto a Canon como a Sony têm excelentes Live Views. Mas pronto, mas estava a dizer, então, sempre que eu estou com focagem manual, eu coloco a minha câmera num tripé, desligo o autofocus, escolho com as setinhas, desloco aquele quadradinho para onde eu pretendo fazer a minha composição, onde eu pretendo focar, depois amplio 10 vezes, carregando 2 vezes na setinha, no símbolo de ampliação da nossa câmara, onde eu consigo ampliar as minhas fotografias para ver a maior, quando faço a minha fotografia, e depois aí sim vejo a composição 10 vezes mais próximo, e aí sim é muito mais fácil focar à mão do que o autofocus. Quando é que eu vou fazer o autofocus? Sempre que eu estou a fotografar sem tripé. É muito difícil fazer focagem manual sem ser no tripé. E as nossas objetivas hoje em dia têm um autofocus muitíssimo bom. Eu posso dizer que quanto melhor for a objetiva, melhor foco tem. Também ainda não vos disse, mas vou-vos dizer muitas vezes ao longo da formação, o que é muito importante na fotografia é a qualidade das objetivas. Os corpos, qualquer corpo, por mais fraco que seja, para 90% das fotografias, ele serve perfeitamente. Para 90% do tipo de fotografias que nós fazemos, ele resolve os nossos problemas todos. A grande definição, a grande qualidade que eu vou conseguir nos meus resultados finais a nível fotográfico vai depender muito, muito mesmo da qualidade óptica das nossas objetivas. Isto sim é que é extremamente importante
nós termos em linha de conta quando fazemos um investimento. Para fazer um investimento, se tiver que gastar dinheiro, se o meu budget for simpático, eu vou investir essencialmente nas objetivas e não nos corpos. Muito bem. Ora bem, eu utilizo sempre, mas sempre, só um ponto de focagem. Como é que se escolhe? Isso é muito fácil escolher os pontos de foco, mas, Cláudia, tu tens uma Canon, qual é a Canon? 650. 650, é muito fácil. Tu quando estás a carregar e tu e quando estás a ver aqui no nosso display, tu deste informação, percebes? Não consigo. Não consegues ver? Estás a ver a informação que eu tenho aqui na... Espera aí. Sim. Estás a ver? Ora bem, tu depois tens aqui no lado direito da câmara, o mais à direita possível, tens um botão que tu, quando clicares nele, aparece-te esses pontos de foco que estão aqui. Estão a ver? Os pontos de foco. Autofoco. Ok? Mostra-me lá a tua câmera o que é que aparece quando carregas nesse botãozinho. Sossegadinha, não mexes. Não foi. Não carregaste um dedo disto. Tu estás mas estás no... Aí, neste botãozinho, Cláudia, vira a câmera para ti. Olhando para a parte de trás da tua câmara, o teu botão do extremo direito, do extremo direito superior, carrega nele. E não te apareceu os pontinhos de foco? Exatamente. Agora, tu com as setinhas... Eu peço desculpa, mas eu tenho a mesma câmara e a minha parece-me um retângulo. Mostra-me lá, se faz favor, a parte de trás da câmara. Tu não estás no modo manual. Põe no modo... E estás no Live View. E estás pelo Live View. Primeiro vais tirar exatamente, e depois no manual, exatamente. E agora carregas no tal botãozinho que eu te disse, exatamente. E já te apareceu os pontos. Agora, reparem, Cláudia, vê os pontos de foco da Dulce, da Rosário, desculpa lá. Estão todos ativos, estão todos acesos. Estás a conseguir ver? Não. Carrega outra vez, Rosário, outra vez. Estás a ver? Eles estão todos com a mesma cor. Não estou a ver a Rosário. Não estás a ver a Rosário? Não. Ok, então carrega no teu botão disparador da tua câmara o botão que eu te disse para tu carregares para fazer os pontos de foco. Cláudia, carrega lá. E então, ao carregares, eles ficam todos ativos com a mesma cor ou não? Sim. Quando estão todos ativos com a mesma cor, isso quer dizer que todos estão a focar ao mesmo tempo, que é um modo automático. E nós não queremos isso. Nós queremos que foque só com um ponto de foco. E então como é que vamos escolher isso? Com as setinhas ou com o joystick, vamos mexer para um dos lados e ele desloca-se logo. Experimenta lá, Cláudia. Carrega no botão disparador para ver os coisas. E agora com as setinhas... Ok. Não percebi? Já percebi. Já percebeste? Já está só um ativo? Já está só um ativo? O do meio. O do meio, ou então podes agora deslocar para os outros também. Com as setinhas podes deslocar para onde tu quiseres. Vai lá, experimenta. As setinhas é isso que está à volta aqui no centro. Por definição, devemos deixar estar no meio? Rosário. Ou vamos usando conforme a gente... Vai ser conforme a nossa composição. O do meio nessas câmaras mais de entrada de gama é o que tem melhor focagem. Efetivamente, é o que tem melhor focagem. Nas câmaras de média gama, todos os pontos são bons. Mas nestas câmaras de entrada de gama, o do meio é o que tem melhor precisão de foco. Mas nós vamos perceber, ao longo da formação, que raramente fica coisas ao meio. Portanto, e o ponto de foco do meio é muito pouco usado. Ou seja, os extremos são muito mais utilizados. Mas isso... Sempre se eu quiser focar os olhos, neste caso. Se queres focar os olhos, vais ter que pôr nos lados. Vamos imaginar, Cláudio, eu estou aqui na minha composição. Repara, olha para mim. Estás-me a ver? Eu estou muito para o teu lado direito, não é assim? Sim. Então, se eu estou muito para o teu lado direito, tu vais ter que pôr
o ponto de foco o mais à direita possível da tua composição para conseguires caçar os meus olhos, certo? E consegues mudar? Já conseguiste mudar o ponto de foco? Já? Então, ótimo. O ponto de foco, Cláudia, é das coisas que a gente mais muda na fotografia. Nós vamos estar sempre a mudar o ponto de foco. De quase de fotografia para fotografia, mesmo utilizando os outros settings todos que nós vamos aprender, o ponto de foco é uma coisa que está sempre a mudar. Dulce, qual é a câmera que tu tens? Nikon 5500. 5500. A Nikon 5500 ainda é muito mais simples. Se tu fores aí atrás, nesse joystick que tem, vocês têm um joystick aí, não têm? Sempre que tu carregas, deixa-me ver como é que está a tua parte de trás da câmara. Mostra-me a tua câmara para mim, se faz favor. Eu tenho que me ver que não... Mais acima, a câmara para cima. A câmara tem que estar mais acima, mais um bocadinho. Eu não estou a ver a câmara. Tens que pôr a câmara mesmo à frente dos teus olhos, exatamente. Ok, mas isso, Dulce, tu estás pelo Live View. Eu não quero pelo Live View. Estou. E desliga o Live View, porque este Live View é só para fazer fotografias com tripé, certo? Agora, muito bem, põe mais para cima a câmara um bocadinho, se faz favor, mesmo à frente da tua cara, senão eu não consigo ver o que está lá. A tua imagem ficou parada. Deve estar com um problema de net. Mas ouve-me, Dulce. Tu, no teu display, no canto inferior esquerdo, salvo erro, na Nikon é assim, no canto inferior esquerdo, tu tens vários pontinhos, não tens? Tens um retângulo com vários pontinhos, não tens? Estás a conseguir me ouvir, Dulce? Não. José, eu penso que se for como a minha, não é no canto inferior esquerdo, mas sim no lado esquerdo, mas mais ou menos a meio do Sim, é visor. Possível, isso varia de câmara para câmara. Mas pronto, mas tens um retângulo, efetivamente, com muitos pontinhos, não é assim? E basta só mexeres no joystick ou com as setinhas e ele muda logo o ponto de foco na Nikon. Na Nikon não precisa fazer mais nada, é só mudar o ponto de foco. Exato. Giro, também na tua também é assim, não é? Basta só com as setinhas, é só. Portanto, a Canon, para mexer nos pontos de foco, temos que carregar naquele botãozinho, efetivamente, do lado direito, ok? Na Nikon não, basta só chegar lá e mudar. Eu já vi onde é que está, exatamente. Mas tu estás aí, Rui, tu estás aí, se me permites, tu estás com uma aglutinação de pontos. Isto é para desporto. Está desligado, desativou já perdeu. Tu não estás com um ponto só. Não, eu já vi, não estás com um ponto só, tu estás com um conjunto de pontos. Sim, mas o ponto, repara que o ponto... Ele desloca-se. Quando eu quero. Mas não estás com um ponto só, estás com 9 pontos ao mesmo tempo, ok? 39. Não é isso. Não percebi. Já podes desligar a câmara, já podes tirar a câmara. Ok. Tu consegues deslocar, mas estás a deslocar ao mesmo tempo 9 pontos. Um conjunto de 9 pontos. Tu não estás só com um ponto. Desculpa, fiquei sem net. Eu percebi. Eu já vou dar continuidade a ti. Só estou aqui a tirar uma dúvida ao Rui. Portanto, Rui, tu não estás só com um ponto. Estás com um conjunto de 9. Ok? Exato. Isto é bom para desporto, vida selvagem, mas não para o resto da fotografia. Vais ter que ir alterar isso aí no modo AF. Tu tens aí na tua câmara, no teu display traseiro, tu tens um modo AF. Sim. E tu vais pôr só um ponto só. Ele neste momento tem AF de servo automático, quer dizer, agora, quando eu tinha passado, não é? Ok, mas vamos pôr então, não é servo automático, tu vais pôr... servo simples. Simples, single, ok? Que é o que eu uso, uso. Isso aí. E agora vais a outro sítio que é... isto é o modo de focagem. E agora, a escolha dos pontos de foco é... O que é que tu tens aí mais aí nesses menus? Tens aí... É que tu vais ter que mudar do aglutinação para um ponto só. Exato. E aí atrás tu tens que ter um conjunto, tu tens que ter um display que
que diz, não é modo de focagem, como é que diz na Nikon? Não, pá, só... Isto é o problema da... Porque as câmaras deviam ser todas muito mais parecidas. O que é não. que diz? É o modo de área de AF. A área da AF, exatamente. Entra aí. Sim. E tu vais pôr só com um ponto, em vez de ser por áreas, percebes? Deve ser o primeiro de cima. É o que eu uso, que é o AF de ponto simples. E como é que tens aglutinado tantos pontos? Não, isso foi agora eu que mudei. Está bem, é que eu pensei que não sabias fazer essa mudança. Não. Ok. Por isso é que eu há bocado estava-te a dizer que depois eu uso o ponto simples, mas consigo andar com o ponto para um lado e para o outro. Mas não era isso que tu estavas com a aglutinação de 9 Não, pontos. mas isso foi agora por causa da... Então, por isso é que eu não baralhei-me. Não. Dulce, já conseguiste ver no teu display de trás um retângulo em que tem vários pontinhos? Pronto, eu vou ligar. Portanto, liguei o... Ok, mas eu não consigo ver. Agora eu não consigo tirar o fundo do... Isto estava a chatear, não consigo tirar o fundo. Mas pronto, mas Dulce, se tu ficares sossegadinha, ele apanha. Vamos tentar manter... Puxa a câmera um bocadinho para cima, mais para a frente da tua cara. Mais um bocadinho, mais. Ok, agora espera. Para agora para ver se ele consegue dar aí... Ai, que horror. Ok, eu já vi que tu tens aí um retângulo, já vi, Dulce. Do lado esquerdo tens aí um retângulo todo, um retângulo tipo uma forma de uma cruz, em que tem tudo luminoso, ok? Tu agora tens que ir... não está o auto. É onde está alto. Eu não quero que esteja no alto. Tu vais por agora, tu vais aí, salvo erro, é numa tecla info, não é? Tens aí uma tecla... Não é? É o I de info, sim. É o I de info. Tens um I e tu, ao carregares no I, tu vais andar aí à procura do modo de focagem. Eu carrego no info, mas não aparece informação nenhuma. Quando carregas no info, tu tens a barra do lado direito e a barra de baixo muda de cor. Não muda? Não está a mudar de cor. Deixa-me ver. O info não está a mudar, não está a fazer nada. Aparece e desaparece. Então, Dulce, vamos fazer o seguinte. Amanhã tens um bocadinho, ligas-me via WhatsApp ou via Message e a gente, sem este fundo que está-nos a baralhar todo, a gente consegue chegar lá, está bem? Eu abro na internet o menu da tua câmara e eu explico como é que isso se faz, está bem? Está certo. Pronto, obrigada. para a gente não ficar aqui retidos. Claro. Portanto, então, nós temos dois tipos de foco, o foco manual e o autofocus. O foco manual sempre quando nós estamos no display a trabalhar com tripé e o autofocus sempre nós estamos a fazer todo o tipo de fotografia e utilizando sempre só um ponto de focagem. Podem ter a certeza que esse ponto de focagem é extremamente importante e temos de estar sempre a mudar. Em quase todas as fotografias nós temos que mudar o nosso ponto de foco. Manela Pereira, não sei se estás-nos a ouvir, se não estás... Nós não temos a certeza. Ora bem, eu só utilizo um conjunto de pontos de foco, tal como o Rui tinha ali aglutinado, ou seja, em vez de ser um ponto, mas um conjunto de pontos, eu só uso esse conjunto de pontos aglutinados quando estou a fazer fotografia de desporto ou vida selvagem. E porquê? Porque as ações são tão rápidas, que eu preciso de ter uma mira maior. Um ponto só é extremamente difícil de acertar em cima de uma ave em voo, ou acertar em cima de um carro de rally, ou acertar em cima de um surfista. E então, as nossas câmaras fotográficas, a maior parte delas são mesmo as de entrada de gama que não dão isso, dão-nos a possibilidade de aglutinarmos um conjunto de pontos e é uma mira maior que se pode deslocar para a direita ou para cima ou para baixo, consoante a nossa necessidade. Portanto, eu só utilizo esse conjunto de pontos em fotografia de desporto ou vida selvagem. Em tudo o resto de fotografia, eu utilizo sempre só um ponto de foco. Certo?
Ora bem, como escolher os nossos pontos de foco? Eu estava aqui e nós pressionamos nesta teclazinha, no caso da Canon, é nesta teclazinha, neste símbolozinho que está aqui, da ampulheta com mais, pressionamos aqui e automaticamente aparecem-nos os nossos pontos de foco, que depois vamos deslocá-lo para onde nós precisamos, para onde nós pretendemos. No caso... Ora bem, quantas vezes tentamos fazer uma fotografia focada e ela fica desfocada? Isso acontece muitas vezes porque nós não escolhemos a opção de foco correta da nossa câmara. Há vários tipos de focagem. E então, onde é que se vê isso? No caso da Canon e da Nikon, perfeito para fotografar coisas paradas, desculpe, o one shot é na Canon e no caso da Nikon é o IFS, que é autofocus simples, single. Aqui o one shot para o autofocus da Canon. E tu podes ver, Cláudia e Rosário, isto é um símbolo do... como é que é o símbolo? É muito fácil. Se me derem aqui a ver aqui na minha câmera... não é no IF, é no IF Drive. Vocês, se clicarem no IF, se clicarem num botãozinho aqui em cima, aqui atrás, deve haver um botãozinho que diz IF. Estás aonde? Nas vossas deve ser aqui atrás, aqui assim, deve haver aqui um botãozinho que diz IF. Sim. E exatamente, entras aí no IF, a Cláudia e Rosário, se tens uma Nikon, o teu tens que carregar também no I. Pronto, mas isso, se não conseguires carregar no I agora e veres isso, eu mostro-te amanhã. Está bem. Mas neste AF... É que na informação o display apaga tudo. Não é na informação, é no... É info, é info. I. Uma tecla só, um símbolo de um I. Tu deves ter uma teclazinha que só diz I. Pois tenho uma que diz info. Não. O I. Já descobri. Ok. Eu sei que isso, quando a gente não sabe, é o diabo. Pá. Ora, já vi. Percebemos que o mundo é extremamente simples. Tu, quando carregares aí no I, tu vais ver aí vários menus ativos e vais procurar AF. Sim. As setinhas vais para cima do AF. Eu tenho o IFA. No AF, Enter, ok? Depois tens IFA, que é o automático. AF Single é o one shot da Canon, é isso que nós estamos a falar. E depois tens o AF Contínuo, que é o AI Server da Canon. Já vamos falar dos três. Mas não está cá. Não percebi? Só cá tenho o IFA, porque está no automático. Agora entra aí, Enter. Enter. Ok. Cá dentro já tenho outras IFA, AFC e AFS. Sim. Não é assim? Isso mesmo. Ora bem, então, nós neste momento para a Nikon estamos no IFS e onde para é que eu vou buscar isso? É fácil, Virgílio. Vais ao I. O I. E não tens aí... Sim, senhor. E não tens aí nos lados, no I, não tens qualquer coisa que diz IF. IFA. E depois carrega-se lá. É? Diz, Virgílio. Não vejo nada. A tua câmara qual é? É 7000 e... Não, é... 700? É 850, né? 850. Sim. 750. Diz-me uma coisa. Tu em cima... na parte de cima da câmara... Sim. Tu não tens uma roda que diz aí AF e depois C, S... Na parte de cima da câmara, do lado esquerdo, do lado esquerdo, em cima mesmo, pôs a câmara e olha de cima para baixo. Do lado esquerdo, no sítio onde antigamente tinha o sítio de mandar os rolos para trás, a rodinha de mandar os rolos para trás, Virgílio, tu não tens aí uma janelinha que diz... Pá, tens que ter. Carregando no I,
Sim. Temos vários, diz modo de focagem e depois temos lá um quadradinho que diz IFA. Mas eu não consigo mexer, andar com, ir à procura das coisas. Virgílio, eu já vou ver aqui, eu vou interromper aqui a minha partida, já te vou mostrar aqui no... Isto, eu tenho a certeza absoluta que isto está no... Eu costumo fazer isso, mas vou ao menu, não é? Não, mas está muito trabalho ir ao menu, não faz sentido nenhum ir ao menu. Porque ir ao menu, mostra-me a tua câmera, que eu estou a ver agora em tamanho grande. Não, roda mais para mim a parte de trás, só para ver aqui uma coisa, mais devagarinho, mais para ti. Puxa a câmera para ti e isso. Agora, menos um bocadinho, a 33 graus, a 33 graus. Tu tens aqui, Virgílio, aqui por baixo, aqui assim, tu tens aqui um risquinho, Virgílio, por baixo da roda, tens aí um risquinho que te diz um S, um C, não tens? Sim. É isto aí, é que tens que mexer nisso. E como é que tu mexes? Tens aí um botãozinho que tens que pressionar com o polegar e rodar agora a parte de baixo da roda. Isso tem duas rodas, tem a roda de cima e a roda de baixo. Não, mas é físico mesmo, Virgílio. É mesmo aqui onde tu tens o dedo indicador esquerdo, Virgílio. O teu dedo, Virgílio, a tua mão, eu estou a ver a tua futura, tu tens aqui o teu polegar, este polegar, e este indicador, tu não consegues rodar a roda de baixo. Está aqui, estou a rodar. Então o que é que diz agora? O que é que diz aí? Diz-me lá. Portanto, aqui é o número de imagens que eu posso tirar. Não. Eu posso ser o S, depois tenho 3 imagens, 6 imagens. Ok. Depois tenho o Q, que eu não sei o que é. Ok, então isso é outra coisa. Isso é por causa. Então já preciso. Isso é o número de disparos. Isso são os disparos. É o número de disparos, exato. São os disparos. Isso são os disparos. Mas o disparo single, contínuo. Mas não, Virgílio, é isso. Se tu puseres no S, Virgílio, se tu puseres no S. Está no S, está no S. Se S. tu puseres no S, é focagem única. Tu focas e a fotografia só acontece depois de estar focada. Ok? Sim. Ou seja, imagina que tu tentas focar num sítio onde não consegues, ele nunca consegue disparar, ele só dispara depois de estar focado. Ok, tens de fazer a experiência. Se puseres no contínuo, se puseres no C de contínuo, Virgílio, sim, tu já consegues disparar continuamente, mesmo que quer teres focado, quer não. Experimenta a ver se não consegues. Não, eu estava a ver o AFS, o que isso é? É isso que eu estou-te a dizer. O one shot, no teu caso, é focagem É o S. É o S. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isto é perfeito para fazer todo o tipo de fotografias de coisas paradas. Pessoas, vida social, fotojornalismo, paisagem sem tripé. Para todo o tipo de fotografia. E o que é que acontece? Eu foco e a fotografia, depois do sujeito estar focado, e enquanto eu não aliviar a pressão do meu botão disparador, a câmara bloqueia o foco e acende uma luz verde a confirmar que está focado. Ou seja, eu foco ou dá um apito, ou acende a luz verde, e isto quer dizer que a fotografia supostamente está focada. E se está focada, eu já posso... Perdão. E só depois de estar focado é que eu posso fazer a fotografia. Ela nunca dispara antes de estar focada. Ou supostamente focada. E eu digo supostamente porque muitas das vezes ela aparentemente dá por focado, mas depois a fotografia não está focada. Portanto, este modo de focagem, no caso da Nikon, IFS, e no caso da Canon, One Shot, e no caso da Canon, é o primeiro menu do lado esquerdo. Vocês já repararam, Cláudio e Rosário? Sim. Ok? Este é o sítio onde eu uso mais vezes para fotografar. Depois, foco... One Shot. Sim. IF One Shot. Uhum. Ou, no caso da Nikon, IF Single S. Okay? Mas para o manual e para o autofocus é a mesma fórmula. Isso é sempre para autofocus. Isso é só para autofocus. No manual ele não liga nada disso, percebes? Bom, ok. Quando tu pões no manual, ele desliga tudo isto. Sim. Isso não existe, ok? Isso é a minha pergunta. Ok. Depois, nós temos a câmara fotográfica. A câmara fotográfica, neste modo, só permite fazer fotografias depois do sujeito estar supostamente focado. Ou seja, ela só dispara se supostamente está focado. Ok?
Depois nós temos o outro modo, não, ainda dentro do modo do one shot, eu devo usar sempre o ponto de foco o mais perto possível do meu ponto de interesse, do meu sujeito, mantendo já a composição final. Rosário, isto vem exatamente esclarecer-te que raramente nós focamos com o ponto do centro, porque raramente ao centro é aquilo que está mais importante, ou seja, eu vou deslocar sempre o meu ponto de foco exatamente para o mais próximo possível da minha composição final. Se no caso da tanto a Cláudia como a Dulce, que estão a descair sobre o meu lado esquerdo, eu iria deslocar o meu ponto de foco para o meu lado esquerdo para conseguir focá-las nos olhos delas. No caso do Rui, focaria com o ponto central porque ele está ao centro. No caso do Virgílio, seria mais com o ponto mais à direita, ligeiramente mais à direita, porque ele está mais para a direita da nossa composição, percebe? Portanto, o ponto de foco é para estar sempre a ser mexido. Quando isto não é possível, o que é que eu faço? Eu faço o foco com o ponto que está mais próximo. Imagino, Rosário, que eu tenho uma composição em que está muito extremada, ou seja, eu estou muito no extremo, não há nenhum ponto de foco que chegue lá, que chegue aqui a este olho que quero que me foquem. Eu quero que me foquem neste olho e não há nenhum ponto que lá chegue. O que é que eu faço? Eu faço com que estiver o mais próximo possível, e depois reequaciono a minha composição sem nunca desfolgar o dedo. O dedo tem que estar sempre bem pressionado para manter aquele foco naquele raio, e há sempre desvios, é certo que sim, nunca fica perfeito, mas tem que ser o mais perfeito possível, ok? Portanto, eu sempre que não consigo extremar um dos meus pontos de foco ao sítio que eu pretendo, eu foco com o que está mais próximo e depois reequaciono a minha composição ligeiramente, sem nunca folgar o dedo, e depois disparo. Este é o modo de focagem que eu mais uso. 99% das minhas fotografias são feitas só em one shot e com o modo de focagem única. Posso tirar só uma dúvida? Todas, Rosário, estou Quando aqui para estamos isso. aqui no modo com o display à vista, tem um retângulo aqui, que é onde está a focar, não é? Sim. Este retângulo, ao mover-se, está a fazer o mesmo que o outro? Não? Ah, exatamente, rigorosamente. Tu Isso, sempre não que é? o moves, Rosário, tu vais aí é que tu vais focar. E Vou mudar o ponto de foco. Exatamente. Uma das vantagens do Live View é que é muito mais livre do que os outros. Se tu reparares, na tua câmara tu só tens 9 pontos e todos muito ao centro. E aqui tem muitos. Aqui tens a liberdade total. Pois. Percebes? Neste caso até dá para fazer com o dedo, não é? Sim, nas câmaras de touch também dá. Portanto, agora, Rosário, não consegues fazer uma focagem boa assim. Como é que tu tens que fazer? Tu tens que ampliar isso a 10 vezes. Como é que tu amplias? No mesmo botão que tu escolhes o ponto de foco, se clicares 2 vezes, a imagem fica 10 vezes mais próxima. Sim. Ok? Sim. Experimenta lá. Mas não é no que escolhe o ponto de foco, é neste aqui de cima. Talvez, então na tua câmera, sim. Pronto, um deles. Aproxima-te 10 vezes. E aí sim, depois é muito fácil, com os dedos na roda da frente da objetiva, focar. Sim. E é uma focagem perfeita. Esta focagem é bem melhor, pelo menos na Canon e na Sony, é bem melhor do que o autofocus, porque é de uma precisão incrível. Mas para isso temos que estar com o tripé. E tem que ser fotografias de coisas paradas, normalmente paisagem. Ou seja, tudo o resto de fotografia de rua, nós não conseguimos fazer com o tripé. Certo? Mas sempre que pudermos utilizar o tripé, e se utilizarmos essa técnica, posso dizer, Rosário, que a definição é de uma perfeição completamente diferente. Depois temos, então, o nosso modo de focagem, que é o AI Server na Canon, e para o caso da Nikon é AFC, C de contínuo. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu sempre que passo para este tipo de modo de focagem é para fazer fotografia de desporto ou vida selvagem. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto eu estiver a carregar no meu botão disparador, a objetiva está sempre a focar em tudo o que estiver a movimentar. Onde eu tiver o meu ponto de foco, vamos imaginar que eu tenho o meu ponto de foco na Cláudia e a Cláudia começa a correr, ele estava focado quando ela estava parada e a Cláudia começa a correr e o ponto de foco está permanentemente a fazer afinações e permanentemente a focar. É o modo de focagem correto
para fazer fotografias de desporto, ou vida selvagem, ou algo com muito movimento. Sempre que eu estou a fotografar algo que tem um movimento também. muito rápido, diz Dulce? Cascatas. Cascatas não, porque a cascata, o plano de foco é sempre o mesmo. Pois não é. se desloca. A cascata, a água é que corre. Mas não, é uma situação. Aí é a mesma coisa como se fosse paisagem. Tá e bem. mais, Dulce, uma fotografia de cascata, se pudermos utilizar o tripé ainda muito melhor, vamos fazer a focagem, o live view, não sei o que e tal. Sim. E depois vou-vos ensinar, que juro que já não vai ser hoje outra vez, porque estamos com uma aula atrasada, a velocidade é que depois, a velocidade de obturação, que é aquilo que devíamos falar hoje, mas que vamos falar amanhã, é que vai determinar a fotografia ficar com a água congelada ou leitosa, mas isso amanhã nós vamos aprender a fazer isso na perfeição e tirar tudo os pormenores. Virgílio, querias dizer alguma coisa? Na Nikon, para este caso, esse C, eu vou buscá-lo onde? No mesmo sítio, na tal rodinha. Onde eu faço as 3 imagens, é? Sim. Também faz as 3 imagens. Tens aí um C e tens um S. Não tens um S e não tens um C. Tem, sim. No C, o C é focagem contínua, ou seja, está permanentemente a focar, percebes? Enquanto tu carregares no botão disparador, ele está permanentemente a focar. Sim. E dispara, quer estejas focado, quer não estejas. Ok. O grande risco é que tu podes fazer muitas fotografias sem estarem focadas, mas ele está sempre, entre cada fotografia, ele faz uma afinação, percebes? Ele está sempre a focar permanentemente. Eu pensei que aquilo fosse só para duplicar a fotografia. Não. Pensei que fosse só para isso. Não. Depois os outros que faz 3, 5 fotografias, 3 fotografias por segundo, 5 fotografias por segundo, Sim. Isso é outra coisa. Pronto, eu uso este modo de focagem sempre que estou a fotografar qualquer tipo de desporto, vida selvagem, algo em forte movimento, uma grande onda a arrebentar numa encosta, coisas que se deslocam. Não é o caso da cascata Dulce, que a cascata não se desloca. A água cai sempre no mesmo sítio. Mas, por exemplo, uma onda em movimento numa praia que vai arrebentar, ela tem deslocação. E essa deslocação é que é importante nós acompanharmos esse movimento sempre a focar, correto? Ou seja, é algo que esteja em movimento. Um carro, um cão, uma ave, tudo o que estiver em movimento, e se quiser acompanhar um movimento, eu tenho que e estar permanentemente a focar, eu tenho que pôr no meu IF server ou Nikon. Vocês vão dizer... Neste modo não se ouve não se ouve o foco, não, porque tu nunca sabes se está focado ou não. E ele dispara na mesma, percebes? Ele dispara sempre. Quer esteja focada, quer não esteja. Perdes esse controle, percebes? Sim. Mas pronto, mas uma coisa é certa. Isto depois vai ser conjugado, Rosário, com o modo de focagem vai ser conjugado com o modo de disparo, que iremos falar, salvo erro, amanhã ou depois, que é fazer várias fotografias por segundo, enrajada. Ou fotografia uma a uma, ou enrajada. E, portanto, nós vamos perceber depois que isso conjugado é que dá a conjugação perfeita para fazer fotografia de desporto ou fazer fotografia normal. Eu costumo separar muito. Todo o tipo de fotografia é um retrato, fotografia de rua, paisagem, é um tipo de fotografia. E depois nós temos junto o desporto e a vida selvagem. Desporto e animais, desporto e grande movimento. Tudo isto tem uma conjugação de settings e diferentes do tipo de fotografia comum que nós mais fazemos. Mas, portanto, importante perceber, isso é muito importante neste momento. Se eu quero fazer fotografia normal, é one shot para a Canon ou focagem single para a Nikon. Quero fazer desporto ou vida selvagem, eu vou utilizar o AI Server na Canon ou na Nikon, a focagem contínua, e, portanto, ou seja, sempre que eu estou a apontar e a carregar no meu botão disparador, ele está permanentemente a focar. Isso é muito importante. Uma coisa também que é importante, Rosário, Cláudia, Dulce, sempre que nós estamos a fazer qualquer tipo de fotografia de desporto ou vida selvagem, nós devemos, antes de acontecer a situação, já devemos estar pré-focados onde as coisas vão acontecer. Por exemplo, eu estou a fazer uma prova de rally, Fórmula 1, velocidades estúpidas, e eu vou fotografar uma determinada curva. Eu começo a ouvir os carros e já estou focado no chão. Com o tal autofoco, o foco contínuo, mas já estou focado no chão onde vai aparecer o carro. Quando aparecer o carro, eu só tenho que apontar ligeiramente a câmera para o carro, mas a focagem já lá está muito próxima. O erro vai ser muito menor. É a mesma coisa, estou na praia, agora na vossa praia que está na moda das ondas,
A Nazaré. Vocês estão a ver a onda e vêm cá vários surfistas a tentar caçar a onda. Vocês não sabem qual deles é que vai apanhar a onda, mas vocês já estão focados na onda. Estão focados na crista da onda. Sempre que aparece o primeiro surfista, vocês apontam para ele. E aí é sempre a bater fotos, sempre ali abaixo. Mas já estão pré-focados num determinado ponto. É a mesma coisa. As aves, que é uma das coisas giras de fotografar. Há muitos fotógrafos que gostam muito de fotografar aves. O mais fácil normalmente é fotografar a ave primeiro parada. Estamos a fotografá-la parada e depois fazemos um barulho para ela voar e depois acompanhamos o movimento do voo dela. Mas porque apanhá-la em voo é muito mais difícil. Consegue-se bem com as gaivotas, que têm um voo muito, muito previsível. Consegue-se também com os patos reais, que têm um voo muito retilíneo. Mas a maior parte das outras aves têm voos muito divergem muito, que é por uma forma de proteção deles. Portanto, mas isso para vos dizer que a pré-focagem é extremamente importante na fotografia de desporto e na fotografia de vida selvagem. Sempre que eu estou neste modo e enquanto eu estiver a pressionar o botão disparador, a câmera fotográfica irá tentar focar permanentemente no ponto onde o meu ponto de foco estiver posicionado. Funciona como uma inteligência artificial de foco. Ou seja, onde estiver o meu ponto de foco posicionado, ele está permanentemente a focar, permanentemente a reajustar, e é a única forma de nós termos fotografias em movimento com as coisas bem. Ora bem, ainda neste modo de foco, a câmara fotográfica consegue disparar sempre, mesmo que o nosso sujeito não esteja focado. Daí, Rosário, ele não dá o aviso de que está focado. O aviso e o sinal verde desaparecem. Depois temos então na Nikon o IF-A, que é de automático, e o caso da Canon é o AI Focus, é o que fica no meio. Este AI Focus é o que fica no meio. E então isso quer dizer o quê? Isto é um modo de foco em que a câmara fotográfica varia automaticamente entre o on-shot e o iServer. Ele anda ali a balançar entre uma coisa e outra conforme lhe dá jeito. Ele é que escolhe, são opções dele. Esta é uma configuração padrão do modo automático da nossa câmara. Eu nunca uso este modo de foco, mas nunca usei e não pretendo nunca usá-lo. Não quer dizer que, por exemplo, numa filmagem rápida não possa dar jeito. Até acredito que sim. Uma filmagem rápida, que eu não sei se a ação vai parar, se não vai parar, pronto, mas também posso correr o risco, e também se vê muito nas filmagens, vê-se muitas filmagens em que o ponto de foco falhou. Principalmente de vida de rua, vê-se muito isso. E porquê? Porque falhou o ponto de foco. Portanto, eu nunca utilizo, mas reconheço que possa dar jeito e efetivamente em filmagem. Mas eu nunca uso esse modo de fotografar. Portanto, isto é o display da Canon das câmaras mais da entrada de gama, porque são as mais comuns. E reparem que isto aqui, por exemplo, isto são os pontos de foco aqui. Na Canon, isso aparece nos vossos displays. E quando eles estão todos ativos, quer dizer que está no automático. Nunca, sempre só um pote. Isto aqui é o nosso modo de focagem, one shot, iServer, não sei o quê. E depois nós vamos falar sobre todos estes modos que estão aqui. A Canon tem este Q9 que está aqui. Vocês estão a ver este Q9? Eu penso que a maior parte das câmaras já tem isso. Eu não sei se a 650D tem. Um Q9 que normalmente, meninas, normalmente está aqui o que está normalmente aqui. Tem um Q? Vocês têm um Q? Um Q de 4 tem? Um Q de... Este Q que está aqui no cantinho, não é? É, este Q de 4, exatamente. Sim, tem. Que é para abrir as opções de escolha. Exatamente. Ou seja, quando vocês carregam aqui... Eu não tenho esses pontos, os pontos de foco é que não aparecem aqui. Esse aí, esse não aparece. Isso varia de câmaras para câmaras, mas deve ter qualquer... Se não tem isso, deve ter um IF, não tem nada a dizer IF no mesmo sítio. Eu não consigo. O brilho é uma coisa impressionante. Há algumas imagens que não se consegue ver. Não consigo ler, a Cláudia, não consigo. Não vejo. Pronto, mas se não tiver aí, está no outro sítio qualquer. Sim, Pronto, sim, mas sim. isso é mais ou menos... Este Q9 quer dizer... Este Q9 na Canon dá muito jeito. Porquê? Porque depois com as setinhas posso mudar para qualquer um
desses menus e mudar as configurações sem ter que ir aos botões específicos. Eu ainda sou de uma geração que gosto mais dos botões, porque pronto, eu venho do analógico, e no analógico não havia displays, não havia touch, e o touch ainda é uma coisa que mete um bocadinho de confusão, porque os dedos às vezes dá 2 toques em vez de um e muda aquilo que a gente não quer. Portanto, mas eu reconheço que o touch é efetivamente algo que hoje dá muito jeito. No caso da Nikon, isto era aqui o menu que eu tinha aqui para o modo AF, e vocês já todos lá chegaram, portanto, One Shot, iFocus, iServer, isso para a Canon. E no caso da Nikon, nós temos uma coisa, os vossos displays são parecidos com isso. Isto aqui são os pontos de foco, está a ver, Dulce? Sim. Quando está em automática, aparece aqui em alto. Sim, é como está no meu. Mas nós não queremos. Vimos aqui ao IF e mudamos. Agora já pus. E já puseste só um, não é assim? Sim. E depois temos aqui todos esses menus que nós vamos falar sobre eles. E o I é o tal I que permite mudar tudo isto que está aqui em baixo. E depois, pronto, na Nikon, no modo Focus, temos o IF, o Single, o Contínuo, o Manual Focus. O Manual Focus é para trabalhar quando eu quero estar no tripé e fazer focagem manual. Ou então desligar na objetiva. A minha máquina não são estes... Não, a tua já tem uns menus muito mais avançados. Isto são os muito mais de entrada de gama. A tua já é muito mais avançada. E porquê? Tem botão, essa rodinha dá muito jeito, porque essa rodinha é de fácil acesso, depois da gente se habituar, e é para fotógrafos que vão fazer muitas fotografias muito iguais, muito single ou muito contínuo, portanto, pronto, quanto mais evoluída é a câmara, mais pormenores tem, são diferentes. Bom, e acabamos a aula de ontem. A de ontem. Sim, eu não estou preocupado. Pronto, tu ontem apanhaste, o que tu não apanhaste foi muita coisa que eu disse, é certo que sim, mas foi muita apresentação dos vossos colegas, e eu, a propósito de tudo o que eles disseram, já fui falando muito sobre fotografia, mas tudo o que eu falei naquilo que tu não apanhaste vai ser repetido em tudo, vai ser refalado em todo o PowerPoint, portanto, ou seja, mas eu gosto logo de ir falando sobre... Porque o meu PowerPoint, vocês vão ver que eu falo muito mais com o que está no PowerPoint. Apesar de que o PowerPoint agora é muito mais rico do que era nas aulas presenciais. Nas minhas aulas presenciais o PowerPoint era mesmo só tópicos, porque eu falava muito de improviso. Agora, como estamos online, vocês têm que ficar com material muito mais substancial para poderem tirarem dúvidas e para terem como documento. Mas pronto, mas eu não estou nada preocupado, temos uma aula de atraso, as outras vão ser recuperadas, pronto, perdemos uma aula, mas ganhamos tempo de explicação. E eu prefiro que vocês vão para casa, vão jantar com a sensação de que não foi um tempo perdido, portanto que aprenderam mesmo do que eu ir com a sensação de que disse tudo o que tinha a dizer, mas e olhar para vocês e perceber que vocês não perceberam. Isso para mim é a pior coisa que pode acontecer, portanto eu prefiro perder mais tempo e ter a certeza de que vocês vão com isto, com as coisas percebidas. Alguma dúvida sobre hoje? Não. Então amanhã voltamos a fazer uma revisão e damos continuidade àquilo que nós temos a ver. Ok, minha gente, um bom abraço, uma boa noite, um bom jantar e amanhã. Amanhã, obrigado.